Qual foi o momento mais incrível, assim, da sua vida, na sua trajetória, para compartilhar com a gente? Bom, são vários, mas eu quero falar um que foi disruptivo, no sentido de eu desbloquear algumas emoções e conseguir superar alguns traumas do passado. Uma das coisas que eu tinha muito forte em mim era uma crença de falta de merecimento, assim. É. Então, o meu pai, ele sempre nos ensinou que a vida era difícil e que dinheiro não dá em árvore, e que se a gente quiser alguma coisa, a gente vai ter que ter muito trabalho, que vai ser muito difícil, Que é que vai ser pesado. cansativo, É. pesado, Eu conheço essa escola aí também, viu, sofrido. Douglas? E o que foi disruptivo para mim foi casar com a minha esposa, Hum, porque esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque eu não queria casar. não. Não, eu não queria casar, eu não queria ter filhos. Então, para mim, a formação de família era um contexto muito doloroso, muito Uhum. difícil e muito sofrido. Então, quando a gente recorda daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente passou na nossa infância, na nossa história familiar, o nosso histórico familiar, muitas vezes deixam feridas. Aham. E uma coisa que eu aprendi é que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Uou, repete isso aí, Douglas. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Uhum. Como que a gente torna o sofrimento opcional? A gente pode escolher continuar repetindo os mesmos padrões do passado, ou a gente pode decidir ressignificar nossas crenças, criar crenças fortalecedoras, motivadoras, confiar em Deus e saber que Deus tem um futuro melhor pra gente. E foi exatamente o que eu fiz quando eu dei a chance de casar. Hum. Mas assim, o meu processo de casamento foi um momento onde realmente foi como se fosse uma entrega de um Oscar, assim, sabe? Foi uma coisa que como se fosse um prêmio. Uhum. Porque eu não tinha crença eu não tinha memórias de reconhecimento, de fortalecimento, de, ó, você é incrível, que bom, parabéns, você conseguiu, nossa, eu tô muito orgulhoso de você. Eu não tinha isso. Pelo contrário, durante toda a minha infância, eu sempre fui muito negativado. E existem estudos científicos que foram desenvolvidos por neurocientistas através de ressonância magnética, aonde crianças que foram expostas a lares aonde elas tiveram amor e outros que foram expostos a um lar aonde elas tiveram agressividade, violência, mostrou que a massa cefálica dessas crianças que foram expostas a momentos de agressividade, de palavras duras, de falta de afirmação, de violência, a massa cefálica era menor, o crânio era menor e a massa cefálica era menor. Ou É seja, mesmo? crianças que crescem em lares com agressividade, violência, falta de afirmação e amor, elas desenvolvem menos o seu cognitivo, desenvolvem menos a sua capacidade intelectual, elas são menos inteligentes, entre aspas, do que aquelas que foram criadas em um lar amoroso, com carinho, com afeto, com a presença dos pais, etc e tal. E assim, antes de eu chegar nesse ápice de felicidade do meu casamento, muita coisa aconteceu. Uhum. Por quê? Desde o início, quando tudo começou, existe uma trajetória que cada pessoa vive e cada pessoa passa. Por trás de todo o CPF, existe uma pessoa que carrega consigo uma história. Então, assim, o que aconteceu comigo lá atrás foi que, diante de algumas experiências da minha vida, eu fui tendo conflitos de relacionamento dentro da minha casa. E uma das coisas que aconteceu foi que, em um episódio em que eu ainda apenas com 10 anos de idade, eu tive que lidar com uma dor e com um sofrimento muito grande. Porque eu ainda era uma criança apenas, 10 anos de idade, fui convidado por um vizinho para brincar na casa dele. Ih. Esse vizinho, ele tinha lá brinquedos e falou, olha, vamos lá, vamos brincar. E eu falei, vamos. E aí ele me levou para casa dele, a gente foi brincar, ele já era um adulto. E aí ele falou assim, olha, você quer esse brinquedo? E eu falei, eu quero. Porque na minha casa, apesar de eu nunca ter tido falta de nada, eu não tinha muito luxo, não tinha muita coisa. E eu era apenas uma criança, eu queria brincar, eu gostava de brinquedos. Ele falou, olha, eu te dou esse brinquedo, mas para você receber esse brinquedo, você vai ter que fazer uma coisa comigo. E aí
ele me convidou para ir até uma garagem na casa dele. Ele falou, olha, Douglas, é o seguinte, se você quiser esse brinquedo, você vai ter que ter relação comigo. 10 anos você 10 anos de tinha? idade. E eu nem sabia do que ele estava falando. Claro, uma criança... Era uma criança. 10 anos não tem noção. Enfim, e ali, naquele lugar, eu fui abusado sexualmente. Aham. Eu não tinha noção de abuso, eu não tinha noção de nada desse assunto, eu era apenas uma criança. O ato aconteceu, eu voltei para casa, só que a partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma criança. Eu fiquei introspectivo, eu me tornei rebelde. Eu não estava sabendo lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, porque eu era apenas uma criança. Uhum. Como é que eu vou lidar com isso? Então, eu saí da casa dele dizendo, se você falar alguma coisa para alguém, você vai apanhar. Você vai pagar por isso, então não fala para ninguém. E eu saí, nunca contei nada para os meus pais, isso foi algo que eu fui contar só depois da minha fase adulta, mas isso deixou marcas e começou a gerar em mim essa rebeldia, essa falta de interesse de me relacionar com as pessoas, me tornei introspectivo, Aham. e todas as pessoas que vinham falar comigo eu me tornava agressivo, né? Era uma defesa, né? Imagina. E aí aconteceu que o meu pai começou a perder um pouco do controle sobre mim, porque eu, ao invés de ir para a sala de aula, eu queria ficar na rua, eu não queria ir para dentro da sala de aula, Aham. eu não queria estudar. E o meu pai me colocava amarrado numa cama Meu com Deus. correntes e cadeados e me deixava ali preso, jogava os cadernos em cima de mim e dizia, vai estudar para você ser alguém na vida, seu vagabundo. Forte, hein? Então, assim, isso foi tornando ainda mais traumática a experiência de estudo Claro. e de paternidade. Tudo junto. E aí, naquele momento, o que começou a acontecer foi que isso estava desenvolvendo em mim uma crença negativa a respeito de paternidade, e eu jamais imaginei que eu teria condições de ser pai, porque eu fugia dessa condição paterna pelo fato de não ter que lidar da forma como meu pai lidava comigo, porque era doloroso demais. Uhum. Então, eu fui crescendo nesse ambiente. Um ambiente sofrido, dolorido, aonde isso foi gerando vários traumas de relacionamento comigo e com meu pai. Isso foi até os meus 21 anos de idade, aproximadamente. Uhum. Por que até os 21 anos de idade? Porque aos 21 anos de idade, eu encontrei uma pessoa, uma amiga, que me convidou para ir para uma igreja. Com 21 anos. 21 anos de idade. Isso eu tinha, na época, uns 13, 14 anos lá atrás. O tempo foi passando Aham. até que eu alcancei aí a idade de 20 a 21 anos de idade. Foi quando eu tive o meu encontro com Jesus. Porém, antes disso acontecer, algumas coisas haviam acontecido comigo e com meu pai. E uma delas foi que eu tinha saído de casa. Eu saí de casa porque eu não queria mais tolerar aquele ambiente agressivo, violento. Antes dos 21. E quando eu tive que voltar para casa, eu voltei para casa entendendo que o lar é um lugar onde a gente pode tornar esse ambiente saudável e melhor. Mas essa não é uma capacidade nossa, essa é uma capacidade de Deus.